Para que eu fui contar essa história aqui, né? Muito bom. Esse país deu a louca nesse país, né? O Brasil chega numa situação que realmente é bastante preocupante e a gente fica muito triste por ver que a história ela se repete e que a gente não está aprendendo com a história. É claro que eu não vou generalizar. Quando eu digo a gente, eu digo como sociedade. Há resistência e temos feito essa resistência. E eu quero chamar a atenção de todos para algo muito grave. Hoje, esta casa, ainda que 29 deputados, incluindo eu, tenhamos votado contra as mudanças do bilhete único, em nome de salvar as finanças do Estado, finanças essas que entraram em colapso por conta do governo do PMDB, por conta da incompetência, da má gestão, mas também por conta da corrupção. O Estado do Rio de Janeiro está nessa situação por conta de um tripé muito claro: incompetência, má gestão e corrupção. E isso precisa ser denunciado o tempo todo, para que nós não continuemos cometendo os mesmos equívocos como sociedade. E nesse tripé, em cima desse tripé, a lógica que realmente, de fato, na situação que nos encontramos, precisamos de soluções. E as soluções inventadas pelo governo do Estado são as mesmas de sempre: cortar daqueles que mais precisam. E aí eu coloco claramente essa opção do governo por um fato que não vem sendo lembrado, que não é dito e que demonstra claramente que os interesses são dos gigantescos, dos grandões em detrimento da população. Se não, vamos relembrar. Hoje, o governo do Estado, e com a anuência desta casa, o que é pior, por maioria de votos, limitou o bilhete único, porque ele não é mais para todos, e aumentou o valor de R$ 6,50 para R$ 8,00, R$ 1,50 a mais. Limita e inflaciona. Aí eu pergunto aos senhores aqui, deputados presentes, membros da imprensa, por que o governo do Estado, ao invés de limitar e inflacionar o bilhete único, não promove as outorgas das empresas de ônibus? Vocês sabiam que as empresas de ônibus intermunicipais do Rio de Janeiro operam em contratos que não foram realizados através de licitações? Vocês sabiam que as empresas de ônibus do Estado do Rio de Janeiro formam um grande negócio porque não retornam ao Estado aquilo que deveriam retornar? Vocês sabiam que esse processo foi iniciado? Uma pena que o deputado Carlos Osório não esteja aqui em plenário, mas eu mesmo participei de algumas audiências públicas que estavam exatamente na pauta, cumprindo uma determinação do Tribunal de Contas para que o Estado fizesse as licitações das outorgas das linhas dos ônibus intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro. O secretário, à época, de Transportes, Carlos Osório, saiu, não concluiu esse processo, não conseguiu concluir através dessas audiências públicas. Ele deixou tudo pronto na Procuradoria, tudo pronto na Procuradoria do Estado, e a Procuradoria do Estado sentou em cima disso, deixou lá na gaveta. E a pergunta que eu faço: o Estado tem que atender aos anseios da FETranspor ou aos anseios da população? De que lado o Estado está e para quem o Estado existe? Ora, se o Estado é das pessoas, ele deve representar por seus governantes as pessoas e não os interesses privados, particulares e, com todo respeito, os interesses da FETranspor. Se o Estado, deputado Jânio, faz as licitações das outorgas das linhas intermunicipais, é dinheiro no caixa do Estado.
mas não tem a coragem de fazê-lo. Fica no discurso de goela, e a Procuradoria do Estado não está cumprindo com o seu papel. Momento de crise requer decisões, muitas das vezes decisões difíceis, mas as decisões difíceis devem ser principalmente na lógica de atender ao interesse público e não ao interesse privado. Mas o Estado do Rio mantém a sua lógica de alguns anos, que não é de agora, de deixa isso quieto, vamos tirar do pobre trabalhador, deixa os donos das empresas de ônibus lucrando, deixa as empresas de ônibus fazer o que bem entendem. E aí eu não vou culpar a empresa de ônibus, eu vou culpar o governo, porque é o governo que deve regular essa história, é o governo que deve defender a população. Então fica aqui claramente o meu posicionamento, contrário a essa medida, que limitou o bilhete único e aumentou, inflacionou o preço. Isso é excludente, isso aumenta a recessão, grave recessão econômica que o Estado do Rio vive. Posição 2, Procuradoria do Estado, cumpra com o seu papel, desengaveta, sai de cima e faz as licitações das outorgas das linhas dos ônibus intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro. Se eles nos provocam, deputado Eliomar, dizendo que não adianta ficar... É muito fácil para deputado do governo aqui, e que sinceramente mama na teta do governo há muito tempo, né? É muito fácil chegar aqui no microfone, esbravejar e dizer que medidas precisam ser tomadas, que a oposição faz o discurso fácil. Olha, em primeiro lugar, que não é fácil ficar fazendo discurso de resistência. Eu preferiria estar fazendo aqui o discurso da cobrança de conquistas, mas nos tiraram esse direito. Nós aí temos que ficar na resistência para garantir aquilo que já foi conquistado. E já encerrando, senhor presidente, né? Então a gente já fica nessa busca aqui de resistir e defender os interesses da população. Agora, por que o Estado não cumpre com o seu papel? Está aqui uma proposta, claramente, faça as licitações das outorgas, das linhas dos ônibus do Estado do Rio de Janeiro. É dinheiro no Rio para pagar o servidor público, é dinheiro para garantir a continuidade de programas sociais, é dinheiro para não ter que fazer o extermínio do bilhete único, porque o que foi feito hoje aqui foi o extermínio do dinheiro público. E, infelizmente, eu tenho que dizer, apesar de ser institucionalista, hoje perdemos no voto, mas a emenda saiu pior do que o soneto, e a emenda foi feita por essa casa, infelizmente.